Bem-vindos ao Politerra. Eu sou o Rodrigo Couto e hoje nós vamos falar sobre o papel das emoções na política. As paixões e os sentimentos aparecem com força no cenário político atual. E diante disso existem até mesmo argumentos pelo afastamento dessa passionalidade do lado emocional do homem desse campo, do campo da política. Mas até que ponto isso seria possível? O ser humano, ele não parece ser perfeitamente racional e nem totalmente passional. É interessante, a partir de duas teorias que enfatizam a passionalidade humana, pensar o papel dos sentimentos na política. Com Nicolau Maquiavel, o autor de O Príncipe, nós vamos ver que existe a admissão de que as ações humanas em geral são precedidas por sentimentos. E que o príncipe, aconselha Nicolau Maquiavel, pode fazer uso desses sentimentos para garantir a continuidade do seu governo. Em um primeiro momento, o príncipe, fala Maquiavel, não vai mostrar nem ao menos a sua face de verdadeiro governante. Boa parte do tempo, o príncipe deve ocultar essa face de governante. Ele vai dizer que utiliza um poder ou executa funções em nome dos habitantes da cidade ou em nome da própria cidade ou em nome de qualquer outra força externa que realmente detém o poder. Mas Maquiavel diz que em alguns momentos o príncipe deve sim aparecer como o verdadeiro governante. Mas ele faz uma observação interessante sobre esses momentos. Esses momentos devem envolver a instrumentalização de emoções. Devem ser momentos súbitos ou que envolvem o uso de medidas drásticas. São momentos em que esse aparecimento do príncipe como governante, é acompanhado de uma intensidade emocional. Por exemplo, nos momentos de refundação de uma ordem política, em que é necessário utilizar as emoções para recordar as emoções anteriormente experimentadas, ou seja, experimentadas na fundação dessa ordem política. Maquiavel diz que a fundação de uma ordem política é violenta. E a repetição de certos atos de violência, aquilo que ele chama de medidas drásticas, vai por associação fazer com que os membros dessa sociedade recordem os princípios que foram estabelecidos lá atrás, após a violência inicial. Então a violência aparece como forma de rememorar esses princípios. E esse é o uso dos sentimentos que permite ao príncipe restaurar uma ordem política. E o exemplo que Maquiavel utiliza é o exemplo do uso de execuções nesse caso. Porque para ele essas medidas drásticas em geral envolvem a morte. E a morte determinada por comandos do príncipe. Mesmo que o príncipe deseje evitar essa aparência de que ele foi o responsável por todas essas mortes. Ainda assim, Maquiavel se vale desse poder emocional de uma execução pública. E além disso, Maquiavel entende que em outros momentos as emoções voltam a ser instrumentalizadas, como garantias da disciplina. É o caso em que uma cidade possui a sua coesão garantida, coesão interna garantida, por uma ameaça externa. E o príncipe pode também se valer dessas ameaças para manter a coesão da cidade. Até porque sem isso a cidade pode cair e ser conquistada por um inimigo. Isso tudo é bastante diferente do que nós encontramos em outro pensador político famoso por tratar de emoções. Porque admite que as sociedades são fundadas muito mais com base em elementos irracionais do que na racionalidade humana. Quais são esses elementos de irracionalidade?
São as emoções, são os hábitos, os modos de ser de um povo, as predisposições da população. E esses elementos de racionalidade continuam a influenciar o funcionamento da sociedade política, muito tempo após o seu surgimento. Isso porque eles estão entranhados na natureza humana. O ser humano, admite Burke, é racional, mas ele é também muitas vezes emocional, passional, e essas paixões, essas emoções influenciam o comportamento da população. Por exemplo, durante a crise que antecedeu a Revolução Americana, Edmund Burke acompanhou os debates no Parlamento Britânico, e eram debates essencialmente fundados ou estruturados em torno de argumentos racionais. Mas Burke compreendia que esses argumentos não eram suficientes ou não teriam efeitos práticos, porque o problema era muito mais, naquele momento, de exasperação ou fúria dos colonos americanos. E um argumento racional não seria capaz de fazer com que esses colonos se acalmassem. Então, não é através de argumentos racionais que uma situação de distúrbio essencialmente emocional pode ser curada ou aplacada. Então, esse exemplo é suficiente para que Burke possa ser identificado como um teórico que leva a passionalidade humana como algo muito importante na vida política, como Maquiavel. No entanto, existe uma diferença essencial entre os dois. Burke tentava adequar a visão dele de política a uma visão ética. E não é possível dizer o mesmo sobre Maquiavel. E além disso, e de forma mais específica, Burke não pregava a instrumentalização das emoções ou a manipulação das emoções como forma de manipular e controlar a população do reino. E como compreender isso no pensamento político de Edmund Burke? Bem, isso é possível através do conceito de pequeno batalhão. Esse é um conceito que Burke utiliza para designar as pequenas associações de pessoas, como a família, ou uma igreja, ou uma aldeia ou vila, na qual todos se conhecem. E nessas pequenas associações de pessoas, o sentimento é suficiente para manter a ordem e a coesão, mesmo que existam alguns conflitos. Não é necessário, no caso dessas pequenas associações de pessoas, que uma força externa, que o poder externo, como o Estado inglês, interfira para garantir a perfeita ordem. Mas isso se torna necessário quando nós vamos para uma associação mais ampla de pessoas, como o reino inglês tomado como um todo, ou a Inglaterra tomada como um todo. E uma das soluções, segundo Burke, seria utilizar a força. Seria utilizar o poder do reino inglês para manter a coesão das pessoas. Mas essa, segundo o pensamento de Burke, não é uma boa solução, porque despertaria sentimentos ruins nessa população, de, por exemplo, ressentimento. A solução seria trabalhar com os sentimentos. Por exemplo, o sentimento de apreço dos ingleses pelas suas próprias instituições. Por exemplo, em determinada passagem, Burke fala que os ingleses experimentam apreço e outros sentimentos pelos direitos que possuem enquanto ingleses, em sua condição de súditos. E esse sentimento é comparado ao sentimento que eles experimentam por uma herança de família. Então, esses direitos são recebidos nos lares ingleses, assim como a Constituição é recebida nos lares ingleses, com um conjunto de sentimentos que garantiria, na sociedade como um todo, uma maior coesão, uma maior unidade e boas relações sociais. E mais uma vez, é necessário frisar que esse não é um argumento baseado em razões ou racionalidade, mas em sentimentos populares.
Esses são os mesmos sentimentos que nas monarquias e, por exemplo, na própria monarquia britânica, são utilizados ou são inspirados quando ocorrem cerimônias públicas, como as coroações ou mesmo a apresentação de um herdeiro. E esses sentimentos favorecem a ordem e a coesão no interior dessa sociedade política. E o controle dos sentimentos, quando aparece na obra de Burke, ele é um controle que parte do próprio indivíduo. Ou seja, não se nega que esse controle é necessário para a boa vida política. Mas ele não é um controle que é garantido por uma força externa ao indivíduo. Ele depende de uma disciplina interna desse indivíduo. E Burke, então, vai dizer que esse controle externo rigoroso só deve existir quando esse indivíduo é incapaz de exercer essa disciplina das próprias paixões, dos próprios sentimentos. E é curioso notar que uma das críticas à Revolução Francesa, ou aos revolucionários franceses, encontrada na obra de Burke, é realmente uma crítica a esse descontrole emocional. Portanto, isso é algo muito diferente do pensado por Maquiavel. E podemos concluir a comparação entre os dois afirmando que existem várias formas de compreender, portanto, o papel dos sentimentos no interior das sociedades políticas. Por isso, qual é a sua opinião sobre o papel dos sentimentos na política? Ou sobre a possibilidade de usar esses sentimentos na política? Deixe o seu comentário, o seu like, assine o canal e ative o sininho para receber notificações. Obrigado e até a próxima!